A Deus. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos um tempo de oração em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que Ele nos conceda o auxílio necessário para que compreendamos a palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos piedosamente. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje a festa do batismo de Jesus. Encerramos assim as festividades do Natal, já o presépio desmontado, porque hoje chegamos aqui e Jesus está com o povo e João Batista nas margens do Rio Jordão. Jesus já está com 30 anos, adulto. O rito do batismo de Jesus e o batismo de todo o povo é um rito externo para tocar a realidade interna que nos habita, mudar a realidade interna das expectativas que trazemos conosco, que trazemos em nós. O Evangelho de hoje termina a voz que vem do céu dizendo quem é Jesus. O Pai dirige a palavra dele ao próprio Jesus, com 30 anos. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Marcos, a tradução, a formulação de Marcos é distinta, como cantamos na aclamação. Eis o meu filho amado,
escutai-o todos vós. E em Mateus, o Pai diz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Em cada um dos evangelhos, os evangelistas relatam uma forma diferente do Pai pronunciar a mesma verdade. Este é meu Filho amado, tu és o meu Filho amado. Na verdade, a grande pergunta é: como é que o Pai que revela Jesus como Filho amado, dizendo a Ele mesmo, ou dizendo para o povo escutar, este é meu Filho amado, como é que o Pai que declara Jesus como seu Filho amado, não vai poupá-lo deste sofrimento? A pergunta que está por trás é: afinal de contas, o que é o amor para Deus? E o que é o amor para nós? Nós temos construído uma sociedade de crianças, meninas, meninos, que se tornam adolescentes, nos tornamos adultos. Construímos uma sociedade em que pais e mães idealizam os filhos de uma forma, idealizam o amor de um modo, querem poupar os filhos de todo e qualquer sofrimento, quer poupar os filhos de qualquer aborrecimento, e acabamos por criar meninas e meninos narcisistas, prepotentes, arrogantes e completamente despreparados para a vida e para o mundo. Meninas e meninos que o pai e a mãe faz tudo por eles, e quando eles crescem, quantos pais aqui e em nossas famílias que têm 3 filhos e eles não se encontram, que têm 2 filhos e eles não se aceitam. Por quê? Porque criamos os meninos e as meninas com uma idealização narcisista da poesia e da literatura clássica, do ambiente dos reis e rainhas. Criamos as meninas e meninos para serem príncipes e princesas. E o que faz um príncipe e uma princesa? Espera o pai morrer para tomar o lugar dele e torrar tudo. Anote isso. Ficar chamando filho e filha de princesa e de príncipe é o mesmo que dizer a ele: para que é que serve um príncipe e uma princesa? Para esperar o pai e a mãe morrer, que é o rei, tomar o lugar do pai e da mãe e torrar tudo, porque teve esforço zero. Este evangelho de hoje, para vocês pais e mães, darem conta de responder a seus filhos e a seus netos esta pergunta: o pai que diz a Jesus: tu és o meu filho amado, como é que esse pai permite acontecer isso com um filho amado? Como lidar com o sofrimento? Como lidar com a realidade desta vida? Como lidar com o enfrentamento da vida? Vamos lá? Vem comigo ao Evangelho. Lucas, capítulo, no seu folheto está no número 11. Lucas, capítulo 3, versos 15 a 16 e 21. Vamos lá. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Se João não seria o Messias. É ou não é? Olhe os detalhes. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. A gente diz: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Às vezes a voz do povo precisa ser uma voz que, para ser voz de Deus, precisa corrigir
a expectativa que está no íntimo de cada um, senão vira uma tragédia. Às vezes a voz do povo é exatamente o oposto da voz de Deus, como nesse caso aqui. O povo na expectativa perguntava no seu íntimo se João não era o Messias, e não era. E o povo está completamente equivocado aqui. Aqui o povo precisa ser educado e corrigido severamente com a pregação de João Batista e depois com a ação de Jesus para corrigir o povo sobre as expectativas. Há poucos dias esse evangelho caiu, parte dele, no terceiro domingo do Advento, e eu falava: as expectativas são as grandes causas de muitas enfermidades psicológicas, espirituais, mentais. Existe muita doença mental, doença psicoemocional, derivadas das expectativas que não foram corrigidas. Às vezes a gente quer que todo mundo mude a compreensão que tem sobre mim, porque todo mundo não aceita as minhas expectativas, e não deve aceitar. E todo mundo tem que me ajudar a corrigir as minhas expectativas, porque as minhas expectativas são equivocadas acerca da realidade, da interpretação que eu faço da realidade. A compreensão que eu tenho das coisas não corresponde à verdade. Então, eu preciso de ajuda para ser corrigido em minhas expectativas. Preste atenção na sequência do raciocínio. O povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo. É lá dentro. E a pergunta é: se João não seria o Messias? Quem é que vai enfrentar o mal do mundo? Quem é que vai vencer essa realidade do mal que domina o mundo? Não será João? Não! Não esperem isso de João. Se esperamos de João ou de qualquer um que seja o Messias, nós queremos de João mais do que João é capaz de oferecer. Se quer do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, que ele responda para você as grandes expectativas suas, você desgraça a sua vida e desgraça a vida do seu filho. Corrija-se, reeduque suas expectativas, corrija você e corrija seu filho. A expectativa do povo é uma expectativa religiosa e política, uma expectativa social e existencial. O Messias com M maiúsculo quer dizer aquele que operaria a intervenção de Deus na história de Israel e mudaria o curso das coisas. Minha gente, não tem coisa mais difícil. Se tem alguém aqui que trabalha na saúde, se tem alguém aqui que trabalha com a saúde psicoemocional, no campo da psicologia, se tem alguém aqui que é professor educador, que é médico, sabe do que eu estou falando. Não tem coisa mais dolorosa para nós padres. A pessoa chega com enfermidades espirituais, morais, físicas. Ela tem uma interpretação sobre aquela enfermidade que acometeu a vida dela. E você tem que, antes de tratar a enfermidade, dizer para ela: a expectativa que você tem com essa enfermidade e com o que vai te curar não corresponde à verdade. Nós precisamos lidar com o mal que você está enfrentando, mas mais do que isso, precisamos trabalhar a compreensão que você tem do mal, senão vai piorar as coisas. Vão piorar as coisas. Tá claro, gente? João foi um camarada severo e duro, e ele teve coragem de desmantelar as expectativas do povo.
falando sobre si e dizendo para o povo: eu sou bem menos do que vocês esperam de mim. João é a honestidade em pessoa, é a coragem honesta em pessoa. Versículo 16. Por isso João declarou a todos: bradem. Eu vos batismo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Espere lá. Eu tenho para oferecer a vocês água. Quer dizer, um rito penitencial, uma ação penitencial, um rito de tomada de consciência, jogar, aspergir com água ou mergulhar na água. Eu posso, no máximo, preparar vocês para a realidade que vem, mas eu não sou a realidade que vem. Não tem coisa mais honrosa do que um pai, uma mãe ter coragem de abraçar o filho, a filha, e dizer: isso que você espera do papai, da mamãe, eu não sou e não tenho condições de dar-te. Eu posso até ajudar você a buscar aquele que pode dar a você aquilo que você espera de mim, mas eu não sou capaz de dar a você o que você espera de mim. E às vezes, minha gente, é difícil demais ter coragem de fazer, de mostrar-se menos, quer dizer, mostrar-se à altura do que verdadeiramente somos, não é nem menos, mostrar na real o que somos. Depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. Existe um forte e eu posso te ajudar a preparar para receber o forte. A realidade que você traz com você, eu não sou capaz de enfrentá-la e mudá-la. Eu posso te ajudar a preparar-te para receber alguém que vai ter poder de intervir na realidade que toma a sua vida. Porque quem pode intervir no que está em você, inclusive na expectativa que você traz em você, é só o forte. E você já olhe para a cruz para entender qual é o conceito de forte que João tem. Porque os Messias do tempo de João e de Jesus, eram Messias políticos, militares. Eram Messias que apresentavam respostas na base da força, da arma, da guerra, da apropriação dos bens dos povos invadidos, tomados e roubados. Essa semana nós vimos lá a expectativa do presidente que vai tomar posse nos Estados Unidos, dizendo: nós vamos apropriar desse país. Precisamos desse país para nós, para manter nossa economia. Esse é o modelo de Messias do tempo de João e de Jesus. A gente se apropria para manter nosso padrão. Nós temos que dominar esses e esses, anexar esses e esses territórios ao nosso, submeter todo mundo a nós. Esse é o messianismo político que João e Jesus não trabalham para ele. João diz: eu não sou isso que vocês esperam. Vamos ver? Continuar o texto? Eu não sou digno. Eu não sou digno. Gente, ter coragem de dizer isso para o povo que espera de João, dizer isso para o seu pai, para a sua mãe, dizer isso para a sua esposa, para o seu esposo, dizer isso para o seu filho que quer de você, e você trabalha como um louco para dar a ele tudo que você acha que ele merece, que ela merece, e você diz: eu não sou digno, não posso te dar isso que você quer de mim, não sou digno de desamarrar a correia das sandálias, a correia de suas sandálias.
João está dizendo que o forte, que ele está preparando o povo para receber, o forte não é ele. João está dizendo que ele tem sandálias. Sabe o que isso significa? Que só ele é livre. Que só ele tem a verdadeira liberdade de filho de Deus. Nós somos todos escravas e escravos no pecado, das realidades de fraqueza que nos envolve e tomam a nossa vida. Ele tem sandália, ele é livre, ele entra e sai. Ele sai do céu e vem a este mundo, ele volta para o céu, ele é livre. Nós não temos essa liberdade. E eu não tenho dignidade para abaixar-me e desatar a correia de suas sandálias. Eu falei isso no terceiro domingo do Advento e repito. No tempo de Jesus, era comum entre os judeus, se um vizinho de um judeu contrai uma dívida com o vizinho, numa terra, numa propriedade ou no comércio, e o vizinho não dá conta de pagar, era possível que um judeu pegasse o vizinho ou o filho dele e trouxesse para trabalhar na sua terra como escravo. Era possível que um judeu fizesse um judeu mesmo escravo dele. Mas para você, sendo judeu, ter um escravo judeu, tinha uma regra de ouro. Algumas coisas você não poderia exigir de um escravo judeu, como exigia de um escravo pagão. Uma das regras era: você vai ter, esse aqui vai ser escravo na sua casa, ele é judeu. Você nunca poderá pedir a ele, quando você chegar da cidade, que ele desamarre as correias das suas sandálias. Porque significava ter contato e humilhação com a poeira e a sujeira dos seus pés, que traziam a poeira de onde passaram os pecadores, os pagãos, e você traz o pecado do mundo para a sua casa. Para esse pecado não entrar dentro da sua casa, você precisa de escravo que tire-lhe a sandália. Você não pode pedir isso de um escravo judeu. João está dizendo que ele, que é judeu de verdade, ele não tem dignidade de desamarrar a correia das sandálias. Não é porque ele é judeu e é digno. Ele está dizendo que ele não tem dignidade para desatar-lhe. João se põe na condição de menos que um escravo pagão, minha gente. A fé, ela desmantela o esquema de compreensão mundana e humana. Ela ultrapassa, supera tudo o que nós temos no ordenamento das coisas, do estabelecido de uma sociedade que é baseada na força dos messias deste mundo, das dominações religiosas, políticas, sociais, culturais. João ultrapassa e supera esta perspectiva. E João diz sobre ele, o forte: ele vos batizará no Espírito Vamos, Santo. final do e no versículo fogo. 16. Vamos ler juntos? Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. João diz: eu vos batizo com água, fazendo da água objeto material para o rito de purificação. E diz que Jesus não vai batizar com o Espírito e com fogo, mas no Espírito e no fogo. Ele vai tomar vocês e vai mergulhar vocês na realidade divina, no Espírito Santo e no fogo, na luz eterna de Deus. João está dizendo que ele é realidade material que vai usar a realidade da matéria, água. Mas o mais forte vai batizar no Espírito e no fogo, que precisa de um esforço de domínio, de regra, de leitura e de gramática. Especialmente porque tem um problema mais grave da tradução, não é do grego. O Evangelho de Lucas é escrito originalmente no grego. Pronto, apresentado o Messias,
apresentada a sua realidade, que é menos do que o povo espera, Lucas não narra o rito do batismo. Lucas narra, Marcos e Mateus relatam o rito do batismo propriamente. Lucas não relata, mas relata o que aconteceu depois do rito. Fala que aconteceu o batismo, mas não relata o rito. Vamos ver? Versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, quer dizer, o povo escutou a pregação de João Batista e aceitou. Vamos lá? Quando todo o povo estava sendo batizado, leiam. Jesus também recebeu o batismo. Jesus também. Quer dizer, precisamos recorrer a Bento XVI. O batismo de João é para preparar o povo para a chegada do Messias. Um rito de purificação, um ato penitencial, como fazemos no início da Santa Missa. Agora Jesus entra no rito. Como é que Jesus entra no rito se ele não tem pecado, não tem culpa, não tem falta? Jesus entra não como indivíduo, mas como membro do povo de Deus da aliança. Ele assumiu a condição humana em tudo menos o pecado, mas, diz Paulo, ele se fez pecado. Na realidade, diz Paulo ainda o texto mais forte, ele se fez maldição para descer à realidade mais profunda dos malditos e libertá-los da maldição. Ele se fez pecado para libertar os pecadores. O rito de Jesus na descida às águas de João, nas águas de João, diz Bento, por que Jesus entra nas águas? Olha que coisa maravilhosa, um êxtase. O batismo não é somente uma palavra, não é apenas algo espiritual, como muitos dizem. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Cuide da alma, porque a matéria vai acabar, diz Bento. O batismo não é apenas algo espiritual, mas implica inclusive na matéria. Toda a realidade da terra é interpelada. O batismo não diz respeito exclusivamente à alma. A espiritualidade do homem investe o homem na sua totalidade, corpo e alma. A ação de Deus em Jesus Cristo tem uma eficácia universal. Cristo adquire a carne, e isto continua nos sacramentos, em que a matéria é adquirida e começa a fazer parte da ação divina. Tomai um pão, isto é meu corpo. Tomai o vinho, isto é meu sangue. Agora podemos perguntar, por que motivo precisamente a água é o sinal dessa totalidade? Para abrir a mente, gente, porque tem muita gente de cabeça estreita pelas doutrinas rigoristas e pelos fanatismos religiosos, que usam Bento para fazer de Bento um engessamento da visão do mundo. E Bento é o teólogo de amplidão católica, quer dizer universal. Olha o que Bento diz: a água é o elemento da fecundidade. Sem a água não há vida. E é assim em todas as grandes religiões. A água é vista como símbolo da maternidade e da fecundidade. Nas pregações dos primeiros séculos da igreja, a água torna-se símbolo do seio materno da igreja. No século 2 e 3, cita Bento de Tertuliano, Cristo
nunca existe sem água. Tertuliano, um teólogo, queria dizer que Cristo jamais existe sem a igreja. No batismo somos adotados pelo Pai Celeste, mas nesta família que Ele constitui para si, há também uma mãe, a igreja mãe. O homem não poderá ter Deus como pai, já diziam os antigos escritores cristãos, se não tiverem também a igreja como mãe. Para os heréticos sedevacantistas, estão todos já no inferno. Sem igreja não há. Assim, vemos novamente que o cristianismo não é uma realidade somente espiritual, individual. A salvação é pessoal. Uma simples decisão subjetiva que eu tomo, eu e Deus. Mas o batismo é algo concreto. Poderemos dizer mesmo algo material. A família de Deus constitui-se na realidade concreta da igreja. A adoção como filhos de Deus, do Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma forma de Deus assumir a família humana na igreja. Contemporaneamente, é a inserção de Deus na humanidade e é a inserção da humanidade em Deus. E somente enquanto filhos de Deus, nos inserimos como irmãos e irmãs na radicalidade da igreja, podemos recitar juntos na oração da Santa Missa, diz Bento, o Pai Nosso. Ao nosso Pai Celestial, esta prece supõe sempre o nós. Nunca dizemos Pai meu que está no céu. Dizemos Pai Nosso porque rezamos como filhas e filhos dentro do útero da igreja. A Igreja Católica batiza a criança porque a criança fica 9 meses no ventre da mãe, é gerada, fisicamente pronta, com os organismos todos que compõem o seu corpo, todos os órgãos em condições de dar aquele corpinho vida própria, sai do útero da mãe e a mãe, com o pai, o padrinho e a madrinha, conduz a criança à bacia das águas, quer dizer, ao útero da igreja, e ela é gerada pela graça sacramental do batismo e dos outros sacramentos até o dia da sua partida dessa vida, por sua morte, a ressurreição e a vida plena em Deus. Vai, pode reagir, vai. Isso é muito belo, minha gente, isso é muito fecundo. Portanto, não separemos o Espírito Santo da igreja e da liberdade. Que nossa sandália é sandália de mulheres e homens livres, que alcançamos na graça batismal a identidade de filhas e filhos de Deus. Temos sandália, túnica e anel no dedo, para representar a autoridade no anel, a túnica da graça que nos reveste e a sandália que nos dá liberdade de filhas e filhos. Volta ao Evangelho, versículo 22, ainda 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Agora vem a novidade de Lucas. Leia comigo. E enquanto rezava, o céu se abriu. Espere lá. Enquanto rezava, o céu se abriu. A partir de hoje, você vai mudar o seu conceito de oração. A partir de hoje, quando você rezar, você só rezou de verdade se o céu se abrir.
Reza que é reza que abre o céu. Oração é uma atividade espiritual que abre o céu. A oração é você falando, e sua oração bate às portas do céu, abre e entra aos ouvidos e ao coração de Deus. Mas a oração também move Deus até você. Vamos ver? Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. Pronto. A oração é: sobe ao céu, mas desce Deus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma visível como pomba. Não uma pomba, mas como. Continua. E do céu veio uma voz: brada: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Tu és o meu filho amado. Rezar é o quê? Nós aprendemos tristemente e ensinamos tristemente uma compreensão limitada para as crianças do que é a oração. Rezar é falar com o Papai do Céu. Mentira. Rezar não é só isso, não. Rezar é falar com Deus e escutar Deus. O Jesus que rezava e falava é o Jesus que escutou a voz do Pai. Mude sua compreensão de oração. Aquilo que você até hoje chamou de oração, que é você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que está no céu, Santa Maria, Mãe de Jesus, nem concentra, nem percebe o que está falando, fecha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e já vaza. Não chame mais isso de oração. Essa é a parte em que você fala. A oração, para ser oração, tem que você falando e você escutando o céu. Se na sua oração você não escuta o céu, não é oração cristã. Tá claro? Mude o seu conceito de oração. O céu se abriu. A oração abre o céu. A oração chega aos ouvidos e ao coração de Deus. Mas a oração move Deus que desce até você. Que na verdade no batismo, no rito do batismo, que é por excelência um rito de oração, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, é uma oração. No batismo, o Espírito não desce em forma visível e fica sobre você. O Espírito Santo desce e faz de você o lugar que Deus mora, o templo de Deus. Vai, reage, vai. Vimos há 2 domingos atrás, Paulo falando que Deus nos enviou o Espírito do seu Filho, que em nós clama, Abá, ó Pai. Quando nós rezamos, não somos mais nem nós que falamos, é o Divino Espírito Santo que em nós clama, Abá, ó Pai. A voz do orante, na verdade, é a voz do próprio Deus que habita-nos. Se for reza de repetição tagarela, sem escuta, não é não. Rezar é diálogo íntimo. Rezar é diálogo íntimo para mexer na identidade dos Messias deste mundo, mas para mexer na identidade do que habita o seu íntimo. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias. Quem é que vai resolver para nós o mal do mundo, o sofrimento do mundo, a dor do mundo? João confessou: eu não sou o Messias, vai vir o Messias, ele é mais forte. E veio, e não veio só o Messias,
veio Deus inteiro, veio a voz do Pai, veio o Espírito Santo e veio o próprio Jesus ungido no Espírito Santo, com a unção de Deus, para ungir-nos no Espírito e no fogo e para declarar-nos também a nós que somos filhas e filhos de Deus. Tem algumas traduções de Bíblia que diz assim: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Outros dizem assim: eu hoje te gerei. A fórmula da voz que vem e o filho amado saindo das águas é a forma dos ritos de entronização do Messias no Salmo 2, versículo 7. O Pai pronuncia uma revelação por excelência que nenhum outro homem e mulher receberão. O Pai pronuncia a voz e apresenta-nos o mistério e o ministério de Jesus. A partir dessa voz está definido a legitimidade do único Messias, Jesus. Tu és. Qual é a tentação do demônio falando para Jesus? Se és filho de Deus. Porque o demônio quer exatamente pôr em crise aquilo que o próprio Pai falou. Tu és. O demônio diz: se és. Irmã, irmão, em Mateus, Bento 16 diz que os evangelhos todos foram escritos em grego, mas a formulação de Mateus, diz Bento, que é a melhor em termos de língua grega. Porque em Mateus a tradução para nós é assim: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Bento diz que aqui se resolve um problema definitivamente. Quem é a filha e o filho amado de Deus? Diz Bento: depois que o Pai declarou que Jesus é o Filho amado, no qual ele pôs todo o agrado, e Jesus veio a este mundo e aceitou este sofrimento, esta dor, essa paixão, exatamente para recuperar e resgatar-nos do pecado e da morte, da condenação e do sofrimento. Jesus é o Filho amado, no qual o Pai pôs o agrado. Qual é o agrado do Pai? A salvação de todos os filhos e filhas. Deus não faz acepção de pessoas, foi o que ouvimos na segunda leitura, nos Atos dos Apóstolos. Deus não faz distinção, Ele aceita e ama a todos. Portanto, está resolvido. Aqui está a síntese. Toda pessoa que caminha verdadeiramente na fé, que chega ao conhecimento sobre quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda pessoa que caminha e alcança a clareza sobre quem é Deus, terá clareza também sobre quem é ela, quem é você. Toda pessoa que tem confusão sobre Deus, ela tem confusão sobre si. Toda pessoa que é confusa sobre quem ela é, ela na verdade tem uma confusão grande sobre Deus. Hoje cedo, num grupo de padres, que nós discutimos muito a perda da identidade do mundo, a perda da identidade do homem e da mulher, como filha e filho de Deus, mesmo nesse campo complexo e amplo da sexualidade, das pessoas que se põem em processos de mutilação do corpo, porque acha que eu nasci homem, mas eu tenho alma é de mulher, então vai mutilando o corpo para o corpo virar corpo de mulher ou vice-versa. Essa mutilação e essa amputação que não para e não tem limite. Hoje os padres mandaram um vídeo de um grupo no Brasil que está fazendo um sucesso danado, dos que se sentem
até me fugiu a expressão, é tão louco o negócio dos que nasceram numa nação, mas não se sentem dessa nação, elas possuem uma alma de outra nação. Imagina. Outro, os movimentos dos jovens e adolescentes que acham que nasceram humanos, mas eles na verdade se identificam como animais. Imagina. Agora não é só nascer homem, quer ser mulher, não. Agora quer ser de outra pátria, quer ser um bicho, quer ser uma vaca, quer ser um porco, quer ser uma galinha. Por quê? Porque no fundo é uma confusão sobre quem é Deus e quem é você. Aqui não adianta berrar no ouvido e dizer: não mutila o corpo, não faz mais uma intervenção cirúrgica para virar o outro que você quer ser o outro. Aqui, minha gente, é um caminho longo de testemunhar a profundidade da identidade de quem é Deus, para que a pessoa descubra quem ela é, ainda que ela não seja realizada nos padrões culturais, religiosos, preconceituosos, discriminadores, violentos, que é a nossa sociedade, mas ela pode ser amada e aceita, independente dos conflitos que se lhe habita. Amém? Ela não é obrigada a submeter-se aos padrões, mas ela não precisa também se mutilar nos padrões. E assim é que você deve, se você é batizado, também hoje você deve escutar a voz do Divino Pai Eterno falando para Jesus: tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Você deve escutar o Pai Eterno falando também para você: você é minha filha amada, meu filho amado, em você eu ponho o meu bem-querer, porque eu pus o meu bem-querer neste mundo, para que ele nascesse na pobreza de Belém, morresse humilhado na cruz, com a finalidade de resgatar você de tudo que tirou de você a feição, a imagem e semelhança de filha e filho amado. O meu filho, em quem eu pus o meu agrado, ele não veio fazer outra coisa neste mundo senão recuperar em você a feição de filha e filho amado que o pecado tirou de você. Aleluia! Uma salva de palmas para ele. Reage, brada, vai! Agora, pai e mãe, se você acha que ama seu filho, e porque você ama, você deixa ele fazer tudo o que quer, do jeito que quer, ele vira um narcisista, que põe todo mundo a serviço dos caprichos dele, é porque você não sabe e não aprendeu o que é o Filho amado do Divino Pai Eterno Jesus. Amar não é dizer: porque eu te amo, você não vai dar sua vida para salvar o mundo. Porque eu te amo, eu vou tirar você da cruz. Não, porque eu te amo, eu estarei com você, você vai cumprir sua missão, ainda que a sua missão tenha cruz que esfole o seu ombro, ainda que a sua missão tenha tombos que rale o seu joelho, eu estarei com você, ainda que a sua missão caleje suas mãos, eu estarei com você. Amar não é dar tudo, mas é dar-se para que a pessoa descubra quem ela é, encontre a missão e o sentido da vida dela, e ela cumpra a sua missão, e você não poupe, não desvie a ela do sofrimento, mas é presença junto dela, para que ela cumpra a missão dela, ainda que passe por sofrimentos. Isso é que é amar. Está claro, pai e mãe? Está claro, vô e vó? Porque essa desordem que nós estamos vivendo no mundo, esse caos que nós estamos enfrentando com os educadores, o sofrimento, converse com os professores da escola dos seus filhos. Pergunte aos professores das escolas dos seus filhos, antes de ficar fiscalizando e mandando mensagem, afrontando a escola, porque não está dando o que você acha que tem que dar.
vá escutar e pergunte-os quais são as dificuldades mais fortes que vocês enfrentam na missão de transmitir o conteúdo do saber e da ciência para capacitar e qualificar meu filho, minha filha, para ter sentido da vida e descoberta da missão, para que ele também caleje as mãos, rale o joelho, mas esteja ele no mundo com sentido para viver e trabalhar e ajudar o mundo a ser melhor. Pare de ficar levantando suspeita dos professores. Não tire de você o direito de ajudar a escola a ser melhor, os professores a serem melhores, mas não vire um inimigo dos professores por causa das ideologias e das correntes ideológicas que você vê na internet e vira um inferno na educação e tirando dos educadores a autoridade deles sobre seus filhos, que é o mais grave. Quando você tira a autoridade dos educadores da vida dos seus filhos, você está dizendo para os seus filhos que autoridade você também dá a eles o direito de tirar de você a autoridade que você tem sobre eles. O princípio da rebelião, o princípio da desobediência, se você ativá-lo, acabou. Então, ao invés de fazer seu filho ser inimigo da escola, se torne um colaborador da transmissão da fé. Olhe para a cruz e ser filho amado, não é tirar você do caminho dos sofrimentos que você enfrenta por sua missão no mundo, mas é ajudar você a cumprir a sua missão, ainda que essa missão lhe traga isto, e a ressurreição virá no terceiro dia. Amém? Quem cumpre a missão, a ressurreição vem no terceiro dia. Quem não cumpre a missão por causa do sofrimento, morre muito antes de morrer. Tá claro? Tá claro? Tá bom. Incline a sua cabeça. Agora é hora de falar com o céu, mas é hora também de escutar o céu. Não fique só falando com Jesus, não. Escute Jesus, escute a voz do Pai, escute a voz do Espírito Santo que clama dentro de você. Abba, ó Pai. Estabeleça um diálogo profundo, perguntando ao Senhor, a esse Deus que te ama e que te habita, qual é o sentido da minha vida, Senhor? Qual é a minha missão? E como devo viver a minha missão neste mundo, na família, nos afetos, no trabalho, no cuidado com a minha própria vida, com o meu corpo, com aquilo que eu sou, segundo o que o Senhor criou-me e deu-me como vida. Ajuda-me, Senhor, a responder a isso que o Senhor criou e verdadeiramente eu sou, filha, filho do Senhor, amada, amado. Vá rezando. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim.
céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, todo o meu coração, nos braços do Pai, nos braços do Pai. Cantando, vem Espírito, Vem, de pé, Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. deixa o folheto no banco, estendam as mãos para a cruz, canta. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Irmã, irmão, hoje o céu se abriu e o Pai nos revelou Jesus e também revela-nos a nós quem somos e qual nossa missão. Renovem agora as promessas do seu batismo, estendendo as mãos para a cruz a cada pergunta. Com vigor, responda: renuncio. Irmã, irmão, você renuncia ao pecado para que você viva na liberdade dos filhos e filhas de Deus? Renuncio. Você renuncia a tudo que causa desunião para viver como irmã e irmão de todos, superando toda divisão do pecado? Renuncio. Você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado, para seguir Jesus, único Senhor? Renuncio. Eleve as duas mãos mais alto para o céu e professe dizendo: creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Eleve as duas mãos bem alto para o céu e reze comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, eu renovo a minha fé eu renovo a minha fé e a graça e a graça de um dia ter recebido de um dia ter recebido o batismo. o batismo, Como Jesus como Jesus foi revelado hoje foi revelado como hoje, Filho amado como Filho amado. no batismo. No batismo, O Senhor também declarou o Senhor também declarou que eu sou, que eu sou, que nós somos que nós somos em Jesus, em Jesus, filhas e filhos amados. filhos e filhas amados. Eu renovo esta fé, Eu renovo essa fé, traçando sobre você o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. amém. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço e diga: você é filha, filho amado de Deus. Saudai-vos.